Salve, salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso canal Foca e Vai. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. E eu sou a Manu. E antes da gente falar quem está aqui conosco hoje, já peço que se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem e comentem. Na descrição do nosso vídeo aqui depois vai ter as nossas redes sociais, mas já vou informar aqui já para que se inscrevam. No Instagram, @FocaEVaiPod e no YouTube, @FocaEVaiPodcast. Beleza? Deixa o likezinho. E aí, amor? E quem deixa tá um conosco? comentáriozinho também. Boa. O comentário é sempre importante para que a gente dê aquela ajustadinha básica, beleza? E quem tá aqui conosco hoje, amor? Aqui conosco tem uma convidada muito especial que vai uma? falar... Então você já deu spoiler, Já uma. dei spoiler, já dei Tá spoiler. bom. A gente já vai mostrar ela. Na verdade, a gente vai falar hoje sobre transição de carreira e empreendedorismo. Olha aí, ó. E a gente vai conhecer a história de uma pessoa que se arriscou, se aventurou nessa jornada e que hoje é empreendedora, é mãe do Olha aí. Azaf, é esposa do Natan, tem 30 anos, é capricorniana com ascendente em Gêmeos. Uau. A bicha é fogo. Olha aí. É formada em administração de empresas pela Uniriter, com atuação na área de recursos humanos há mais de 6 anos. Alguns cursos na área de desenvolvimento de pessoas, sempre em busca de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Né? Tá certo? E há 2 anos iniciou um projeto como empreendedora com a AL Consultoria Tech, uma empresa voltada para a prestação de serviços de recrutamento e seleção para empresas e de mentoria de carreira para pessoas. Uau, hein? E eu tenho um carinho gigantesco em receber ela, porque eu acompanhei toda a trajetória dessa pessoa maravilhosa, dessa profissional ilustre que hoje se tornou uma executiva de sucesso. Que show, hein? E ela tá aqui. Adriane Laufer, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, ao Foca e Adri. Vai. Seja bem-vinda Obrigada. aí conosco. E hoje a gente quer ouvir como foi essa tua história, né? Saber todos os teus processos internos, como foi a decisão, né, de empreender, de Medos. fazer a transição da tua carreira. E, enfim, tudo que tu viveu e o que tu faz hoje, né? Como que tu tem feito tudo isso, quantas vidas tu tem ajudado a transformar também, quantas pessoas tu também tem ajudado a empoderar para que elas possam ser donas das suas carreiras, enfim. Hoje o espaço vai ser pra gente conversar sobre isso. Amor, mas antes da Adri começar já a falar aqui da história dela, fala. Mas quem é a Adri? A Manu deu aqui um pouquinho do teu currículo, mas agora quem é a Adri? Fala pra gente, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada de estar aqui com vocês, porque vocês dois são pessoas referências para mim, inspirações, Olha que honra. né, como Olha aí, ó. profissionais. Gratidão. E é maravilhoso estar aqui. Então, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Sempre eu ouço a história e a trajetória das pessoas como Tu tá sempre do recrutadora. lado de cada mesmo, Exato. né? Então, hoje eu estando do outro lado, vai ser um desafio. Que bom. né? A gente tá aí na vida para se desafiar, Exato. né? Exatamente. Então, quem é a Adri, né? Eu sou formada em administração, como a Manu comentou. Estou aí na área de recursos humanos há 6 anos, atuando com recrutamento e seleção, especialmente em empresas do ramo de tecnologia da informação, que foi onde eu comecei e onde eu me identifico, né? Há 2 anos fazendo mentoria para pessoas, transformando realmente carreiras, ajudando pessoas a encontrar novas habilidades, novas possibilidades na sua carreira, na sua vida profissional e também se desafiando e saindo da zona de conforto, né? Na vida pessoal, porque tudo conecta. Importante. E fora do trabalho, eu sou mãe, né? Eu tenho a Azaf e vai fazer 4 aninhos agora, em maio. Sou casada com o Natan, já estamos num relacionamento há 17 anos. Uau, hein? Sendo que ela tem 30. Eu Sendo ia que eu tenho comentar. 30. Mas estamos juntos nessa caminhada há 17 anos, mas que a gente está casado e morando juntos há uns 5 anos, mais ou menos, né? E venho aí me desafiando na carreira, realmente empreendendo, que é um desafio. Gigantesco Pra todo mundo. todos os dias, né? Com todos os, né, com todas as coisas que acontecem no nosso Brasil maravilhoso, abençoado. O quanto que é desafiador empreender, mas o quanto que isso nos ensina a ter resiliência, a ser persistente, a aprender com os nossos erros. Então, isso que vem acontecendo na minha vida nos últimos 2 anos, principalmente. Que legal. Ô, Adri, deixa eu aproveitar aqui a tua fala e te perguntar. O que aconteceu
né? O que virou aí dentro da Adria 2 anos atrás que tu resolveu te aventurar e empreender? E mudar a carreira, Exatamente. E sabendo, né, de todos os desafios que é empreender no Brasil. Então, o que te deu na cabeça? Você, vou empreender e seja o que Deus quiser. O que houve? O que deu aí dentro? Eu acho que uma coisa que eu não coloquei na cabeça foi ver problema ou botar algum percalço no caminho. Eu não enxerguei problema. Eu enxerguei possibilidades. Porque quando eu estava na última empresa que eu trabalhei, eu fazia aquilo que eu fazia e eu não enxergava sentido. Eu conseguia ver oportunidade, porque a pandemia veio. E eu vou contar uma história depois, eu acho que desde o início, para vocês entenderem, mas respondendo essa pergunta. Quando veio a pandemia, eu vendia semijoias, lembra? Uhum. E eu não via mais sentido naquilo de vender semijoias, porque eu tinha um bebê pequeno, eu não conseguia me dedicar tanto para semijoias, e eu queria me dedicar para o meu trabalho, porque eu estava num trabalho novo, eu recém tinha trocado de empresa. E só que naquela empresa, no decorrer daquele período que eu estava lá, não conectava, o propósito não estava fazendo sentido com aquilo. E eu estava assistindo o Jornal Nacional, e o William Bonner falou assim, até o final do ano nós teremos cerca de 16 milhões de desempregados no Brasil por conta da pandemia. E aquilo deu um estalo na minha cabeça. Como que eu nunca ensinei o que eu faço? A partir de então, eu disse, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou abrir um Instagram, eu vou começar a estudar sobre marketing digital, que eu já vinha escutando algumas coisas, e eu vou falar sobre LinkedIn, porque como que as pessoas não sabem como procurar um currículo no digital? Hoje, com a pandemia, as pessoas não podem bater de porta em porta levando seu currículo. E isso já está muito antiquado. Então, eu abri o Instagram naquele mesmo dia. Era abril de 2020. E eu abri o Instagram aquele dia. Então, ali eu comecei a criar conteúdo. O Azaf era bem bebezinho ainda, ele não tinha 1 ano. Comecei a estudar sobre marketing digital ali e ainda ia trabalhando na empresa. Só que lá eu vi a oportunidade de me desenvolver enquanto profissional. Por quê? A gente precisava ajudar as pessoas a se acalmar naquele momento de pandemia. Então, eu comecei a criar workshop lá dentro. Então, eu fiz workshop de inteligência emocional, comunicação não violenta, como ter bons hábitos dentro do home office. E eu ia fazendo consultoria com as pessoas no individual, para realmente acalmar. Eu era uma administradora com skills de uma psicóloga, só que nada a ver, super respeito à psicologia, mas era uma maneira que eu conseguia acalmar as pessoas ali dentro naquele momento. E começou a dar certo o Instagram, as pessoas davam retorno. Em dezembro de 2020, um menino de São Paulo, desempregado há 3 anos, me chamou no direct. Oi, eu gostaria de uma mentoria de carreira, como que é o seu trabalho? E eu, mentoria? Como assim mentoria? Isso é um trabalho. E eu fui pesquisar, fui dar um Google, como fazer uma mentoria? Aí, eu disse, vou montar minha mentoria. Peguei um papel e caneta e disse, olha, posso fazer 4 módulos. Um eu vou falar sobre LinkedIn, outro sobre currículo, uma sobre entrevista e outra como procurar emprego. E aí eu vou lançar para ele. Lancei, botei um valor ilusório. Sério, gente, se eu falar o valor para vocês... Quanto foi, Adri? R$197. Olha aí. E eu achava muito caro. Muito caro. Eu disse, ele não vai pagar. Tipo, quem é que vai pagar esse valor? É muito caro. Vou tentar. Fiz ali com os emojis do Whats e mandei pra ele no direct do Instagram. Aí ele disse, eu quero. E ele quer. Eu saí falando pra minha mãe, eu lembro, tava eu, ela e o Azaf em casa, porque ela também tava off no trabalho, né? Eu disse, ele quer a mentoria. Aí ele, mas eu posso pagar R$100 hoje e daqui a 2 semanas eu posso te pagar mais R$100. Tu consegue? Porque é a minha mãe que vai pagar pra mim, eu tô desempregado. Eu disse, eu vou confiar nesse rapaz. Tá, vamos lá. O nome dele é Rodrigo. Olha aí, o xará aí, eu trabalhando. E ele foi o meu primeiro cliente. Beleza. Aí o que eu fui começar... Eu entendi que eu conhecia muito mais do que eu sabia falando com ele. E aí a gente fez o primeiro e o segundo encontro, e de cara no primeiro encontro eu indiquei a ele começar a trabalhar o networking. Aí eu disse, começa a trabalhar teu networking, cadê tua rede de contatos? Cadê as pessoas que tu já trabalhou ou os teus colegas da faculdade? Chama essas pessoas, diz que tu tá procurando emprego e vamos organizar teu currículo.
Aí já começamos a organizar. Ele acionou o networking dele naquela semana, então... Uma das coisas que eu falo na mentoria, né? Aqui é 50%, 50%. Claro, Tu sem tem que estar dúvida. comprometido com o processo e eu tô te passando conhecimento. E ele fez. Aí ele acionou o networking dele e ele conseguiu uma indicação para uma vaga na Globo, lá em São Paulo. Olha que legal. E a história desse rapaz, ele estava há 3 anos desempregado, ele tinha 25 anos, a mãe estava ajudando financeiramente e ele estava perdido, ele não sabia o que ele queria na carreira. E ele fazia engenharia mecatrônica. Então, ele acionou o networking dele, ele conseguiu ser indicado para uma vaga na Rede Globo, ele fez a entrevista e fizemos o segundo encontro. No outro dia, aí era a preparação para a entrevista, no outro dia ele recebeu já a aprovação da vaga processo. da Rede Globo. Que legal. Ele ficou 10 meses como... Aí a gente terminou a mentoria, tudo, né? Ele seguiu a vida dele, profissional, já trabalhando. Antes de terminar a mentoria, ele já estava empregado. E eu disse, cara, isso dá certo. Eu consegui, já com o primeiro cliente. E ele que me encontrou. Aí eu disse, eu vou continuar. E aí eu vi que o meu olho brilhava demais quando eu falava sobre LinkedIn. Quando eu falava sobre carreira. Aquilo me dava muito, muito brilho no olho. Olha que demais, hein? Que bacana. E foi aí que tudo começou, E assim, foi com aí. força. Com força. Só que eu tava lá na empresa, quando eu trabalhava, nos workshops eu adorava ensinar. E eu disse, é isso que eu gosto. Só que ainda, né, tava nesse processo de autoconhecimento, continuando com o Instagram. Aí veio janeiro, eu continuei fazendo mentoria, então durante o dia eu trabalhava e à noite eu fazia mentoria. Eu pegava uns 3 clientes por semana, até para não ficar tão ausente com a Zaf, né? Então, e fazia esse trabalho. Beleza. Aí foi em fevereiro, eu saí de férias. Quando eu voltei em março, eu via que o meu olho não brilhava mais pela empresa. E eu fui bem honesta com a minha gestora na época e chamei ela e pedi um feedback. Eu disse, eu quero saber o que tu tá achando do meu desempenho aqui na empresa. Porque eu não tô achando que eu tô dando o meu melhor. E ela disse, se tu tá falando isso é porque tu já tá sentindo algo diferente, né? E eu disse, sim. Aí ela disse, vamos tentar, vamos fazer um checklist das coisas pra eu te desafiar. E eu disse, vamos. E aí eu te dou mais uns dias, a gente volta e faz um one-on-one. E eu, Até beleza. porque, desculpa te interromper, mas nesse processo aí, talvez tivesse um pouco de medo, né, de dar esse passo. Muito embora tu já tivesse identificado que tu talvez quisesse outra coisa, Exato. mas talvez o medo, né, perder o emprego. Perder não, abrir mão do emprego, né, abrir mão de um salário fixo. Do certo, né? do Que a gente, do que a gente certo, rotula. né, pra ir apostar no duvidoso, digamos No assim. duvidoso. Exato. E então, isso foi mais ou menos meio de março de 2021, já. E início de abril de 21, eu vim acompanhando lives de um cara que é muito estourado na internet, que fala muito de desenvolvimento humano e fala muito de fé. Aquele cara que a gente também assiste. Ele é... É um cara fantástico. Deixa eu digo. assim. Mas E depois ele qualquer vai dia a gente conhecer a gente convida aqui ele no nosso, aqui ele pra vai vir aqui no nosso entrevistar. pod também. Então, acompanhando o trabalho dele, os conteúdos dele, eu fui me empoderando e fui fortificando a minha fé, pode-se dizer assim. E foi dia 1º de abril, algo muito doido, assim, aconteceu. Eu tava com uma crise de ansiedade, poucas vezes na vida eu já tive ansiedade. 1º de abril, tu falaste? 1º de abril, um dia da mentira, né? Mas não era mentira, aquilo era pura Bobo, verdade. né? Então, eu acordei às 5 da manhã, porque eu acordava para assistir as lives às 4h59. E eu saí pra caminhar na rua, porque eu assistia a live dele e saía pra caminhar, pra fazer caminhada na rua. E aí, aquele dia eu saí pra caminhar porque eu tava muito ansiosa e com muito medo. A ansiedade, o que era o gatilho, né? A ansiedade era o medo do novo. Porque eu queria pedir demissão, eu não tinha coragem ainda, porque o Natan trabalhava na empresa dele anterior, e eu não tinha o certo, né? O que eu ia contar mais pra frente? Não tinha. E eu saí pra caminhar. Aí eu fiz todo o meu ritual da manhã, e quando eu tava terminando a volta na quadra, tinha 2 senhores caminhando. E nessa minha caminhada eu ia orando. E eu ia dizendo, abre os meus olhos, me dê sabedoria para eu lidar com isso, porque é um desafio muito grande, é um incerto muito, muito grande. E eu preciso acalmar meu coração. Isso não é meu, sabe? Mas eu preciso tomar uma decisão. E eu tava terminando a caminhada na rua,
E tinha 2 senhores, assim. Fala um pouquinho mais próximo. Assim. Tinha 2 Isso. senhores caminhando. Desculpa. E eles estavam... Sabe aqueles senhorzinhos que acordam cedo pra caminhar na praça? Que vão comprar pão. Eu não sou na esse senhorzinho, tá? Não, eles eram bem senhores. E eles estavam um distante do outro, assim. E eu terminando. E ali, naquele momento, eu tava pedindo um sinal pra Deus. E aí esses senhores se afastaram e o outro virou pra ele, assim, e disse... E lembra que quem crê em Deus não precisa de mais nada. Justamente no momento que tu tava passando. Justamente. Mas ele falou em tom, em voz alta, assim, muito alta. E eu disse, obrigada. Era isso que eu precisava. Aí cheguei em casa, aí o Nathan levantou pra trabalhar e isso já era 7 da manhã. Aí eu disse, amor, tomei a decisão. Eu sei que tu me apoia. Tipo, eu sei que não me apoia, já botando, né, ele na parede. Eu sei que tu me apoia. Apoiar, vai apoiar. Eu entendo bem isso em casa, eu também. Mas eu vou pedir demissão hoje. Aí ele, como assim? E eu lembro que a gente tinha um evento no dia 5 na empresa, que era lançamento, não sei o que lá. Eu não vou comentar do que era. Sim, né? sim. Mas, enfim. Aí eu disse, eu vou esperar esse lançamento, faltam 4 dias. Aí o Azaf começou com febre e eu vou esperar mais uns dias. Lá pelo meio de abril, então eu pedi demissão. Ela marcou, eu ia pedir demissão e ela marcou o one-on-one. Eu vou esperar. Era no dia seguinte. Aí ela veio, Adri, vou pegar aqui a listinha de coisas pra gente alinhar, vamos ver como que evoluiu. E eu disse, não precisa. Hoje o assunto vai ser bem breve, eu quero pedir demissão. E aí ela, como assim? E eu disse, não, é isso mesmo. Eu venho tomando coragem, acho que já faz um tempo, acho que isso foi mais um pretexto para eu tentar. Foi algo que eu precisava, mas eu quero pedir desligamento. Eu acho que a empresa não merece uma funcionária com baixo rendimento, eu acho que a empresa merece o melhor. E eu acho que eu não tô dando o meu melhor dentro das possibilidades que eu posso. Então, eu quero pedir demissão mesmo. É uma decisão tomada, não tem volta. Vamos ver quantos dias a gente precisa para se desvincular, para eu entregar o que eu preciso. E eu acho que é assim, eu acho que vai ser o melhor pra gente, assim, pra empresa, pra equipe, né? Pra ti. E pra ti. E pra mim. Exatamente. Mas tu tá indo pra outra empresa? Não. Eu tô indo... Ao indo mundo, pra minha empresa. Ao mundo, pra mim. Cara, que legal e que coragem, hein? Isso tu tinha que idade? Hoje tu tá com 30? 28. 28 anos, tu resolveu e vambora. Qual foi a tua maior dificuldade durante esse processo teu de virada de chave, vamos chamar assim? Saindo do mundo corporativo e criando o teu mundo corporativo para tu trabalhar com as pessoas. Qual foi o maior desafio pra ti? O maior desafio foi entender que eu era minha própria chefe. E saber que os problemas tem todas as empresas, mas eu ali tinha que me organizar e conseguir entregar o meu melhor para mim mesma. Então, acho que esse é o principal desafio de empreender sozinha no início, sabe? De tipo, será que o que eu tô fazendo tá certo? Mas antes eu tinha minha gerente ali junto comigo e eu entregava as coisas pra ela e ela dizia que tava muito bom. Ou ela dizia, Adri, vai por aqui. Mas não, agora eu tenho... É eu mesma, comigo mesma, sabe? É tu te cobrando o tempo inteiro tu e olhando pro teu resultado. Tu que tem que te avaliar, né? Te autoavaliar. E ter pessoas que me inspiram, que estão junto comigo e pedindo feedback o tempo inteiro. Então, esse eu acho que o maior desafio é se comprometer contigo e saber que tu precisa entregar o melhor pra ti mesma, sabe? Porque depende só de ti, né? Só. É só tu que tá ali fazendo o teu melhor, né? Cara, que demais, que fantástica essa história aí. E até linkado com o que tu respondeste agora, o que tu entende que é o teu propósito desde essa virada de chave? Transformar a realidade de pessoas através do conhecimento. Isso, para mim, é muito claro desde que eu comecei. Isso tá até no meu portfólio como um bordão, assim. Porque eu venho de uma realidade simples e, através do conhecimento, eu estou tendo a minha vida transformada. E quando a gente busca conhecimento e a gente aprende e a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Porque quando eu me dei conta que eu já tinha 4 anos de experiência com LinkedIn, com recrutamento e seleção, e eu comecei a ensinar, parece que explodiu a minha mente. Eu disse, caramba, eu não sabia que eu sabia tanto assim. E aí,
foi um processo de reconhecimento profissional, pessoal, e de me acolher mesmo, e dizer, poxa, Adri, como tu é boa no que tu faz, sabe? Foi mais ou menos assim. Que legal. top, que que emocionante isso, Não, demais. né? Quer falar? Não, Senão pode. eu vou falando Vai, aqui. pergunta. Eu fico quero, emocionado e vou perguntando aqui. Mas eu deixo tu perguntar. Qual é o teu próximo passo dentro do que tu tá olhando na tua carreira? O que tu pretende daqui pra frente? Esse ano de 2023, eu estou planejando me desenvolver muito nessa área de educação, de ensinar mais. Então, eu venho nesses últimos 2 anos, eu estava postergando lançar um infoproduto, um curso que ensinasse e impactasse milhões de pessoas através do que eu conheço hoje. Porque eu sei que muitas pessoas fazem o que eu faço, mas ninguém ensina do jeito que eu ensino. E ninguém ensina ninguém como eu, como a Manu, como tu, como qualquer outro ser humano que tem aqui dentro. Cada um tem seu jeito. Porque nós somos seres únicos. Isso aí. E eu acho que eu queria linkar isso, porque vocês sabem, e ainda as pessoas não sabem de fora, mas eu tenho uma irmã gêmea. E para chegar onde eu cheguei, foi algo muito surpreendente, porque eu sempre me escondi atrás da minha irmã. Olha que interessante. Então, hoje, se eu tô nessa posição e eu tô aqui sozinha, só eu, é porque hoje eu confio no que eu faço. Porque, e não desmerecendo a minha irmã, porque ela sempre foi e ela sempre é uma referência sensacional na minha vida. Que Ela é, depoimento. ela é a minha base, assim. Tua parceirona, Minha né? parceira. Então, Mas, literalmente a tua cara é metade, minha né? cara metade. E só que eu fui descobrir isso em 2016, 17. Por quê? Quando eu trabalhava na primeira empresa lá de tecnologia, que eu trabalhei com recrutamento e seleção, eu fui me encorajar de fazer o onboarding. Tu lembra disso? Claro que lembro. E eu coloquei todas as meninas numa sala e eu disse, gurias, eu quero apresentar pra vocês o onboarding porque eu quero que vocês me treinem e me digam o que eu tô fazendo de errado. Eu procurava erro em mim o tempo inteiro. Só que antes eu queria apresentar em dupla. E os trabalhos na faculdade eram o quê? Dupla, né? Tudo em dupla. Então, Tu já nasceu em dupla, né? E eu já nasci em dupla. Tudo que eu queria fazer era em grupo, em conjunto. E eu, como uma boa comunicadora, adoro fazer. Tipo, ir na academia com uma amiga, fazer coisas em grupo. Então, eu me dei conta que tudo isso era por conta de ter uma irmã gêmea também, né? Fazer coisas em grupo. Isso me motiva muito. E quando, em 2016, eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu me dei conta que eu era a coadjuvante da minha história e não a protagonista. É isso aí. E eu disse, cara, como que pode isso? Tá na hora de brilhar. Olha que show. Ô Adri, olhando todo esse movimento que tu fizeste, tudo que tu tá planejando, em algum momento tu te arrepende de ter tomado essa decisão? Jamais. Porque assim, ó, no empreendedorismo a gente tem altos e baixos o tempo inteiro. Uhum. E ali no primeiro ano, 1 ano e meio, eu sempre pensei, quando eu tava na baixa, eu disse, eu vou voltar para empresas, vou voltar a trabalhar, ter o meu emprego, o meu CLT, sei lá, o meu salário fixo, vou voltar. Só que quando eu pensava em voltar, eu dizia, mas essa liberdade que eu construí até hoje, essa transformação que eu gero na vida das pessoas, esse jeito de ensinar e que as pessoas gostam, e essa minha essência, será que eu vou conseguir ter isso dentro de uma empresa? Porque me despertava gatilhos da última empresa, que eu me sentia presa. Eu disse, não vou voltar. Eu vou focar e vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, porque o reconhecimento vai chegar. Porque quem quer, consegue. Tantas pessoas conseguem, por que eu não consigo? Então, vinha uma renovação, sabe? De energia, de esforço. Porque nós somos pessoas que, em vários momentos, a gente é cíclico, né? Então, em vários momentos, a gente vai ter momentos, uau, tô aqui, né? Sim. Cheio de gás, cheio de criatividade, mas vai ter semanas que a gente tá assim, meu Deus, eu preciso de ajuda. Uhum. Me renova, sabe? Então, nas baixas, sim, eu já pensei. Olha só que interessante. Eu não posso perder a oportunidade que tu falou ali. Eu preciso focar, e eu vou usar isso aqui, eu vou falar assim, ó.
se a intenção é boa, foca e vai, né? Isso aí. Não é à toa que tu tá aqui, né? Uhum. Não posso E perder eu essa acho oportunidade, né? Acho que tu já ouviu bastante essa frase, Muito. né? E eu acho que faz bastante sentido. Na verdade, o Rodrigo fez várias perguntas, porque eu tô aqui meio impactada, assim, sendo bem sincera. Impactada, na verdade, nada que me surpreenda tanto, porque eu conheci a Adriane lá atrás, assim. Lá, sei lá eu, quando 2013. é que foi, né? Quantos anos tu tinha? Meu Deus, vamos fazer cálculo Não, agora. não precisa. Não, Só né? pra, Judiou, né? né? Até porque, Mas em né? Judiou, 2013 eu deveria ter 19? É 2013 e 2023. Então, 20, vamos lá, né, tinha gente? 19 É. e 20. Então, 20 veja aninhos. bem que eu conheci ela, uma menina iniciando a carreira, e a gente acabou se encontrando depois, né? Porque, para quem não sabe, eu tive a honra de fazer gestão desse ser humaninho em algumas das empresas por onde nós passamos juntas. E eu saí de uma, fui para outra e levei a Adri junto. E até hoje, ela hoje tem a consultoria dela. A gente não trabalha diretamente juntas, mas a gente é muito parceira. E eu sei e vejo aqui a evolução desse ser, assim, como pessoa e como profissional. E que lindo, Adri. Que lindo, porque só eu sei o quanto realmente tu viveu altos e baixos, né? E, enfim, e o quanto tu precisou também de ajuda, porque por mais que tu tenha dado esse passo de fé, né, e empreendeu e criou a sua consultoria, teve e segue carreira solo, tu tem uma rede de apoio, né, de pessoas que tu sabe que tu pode contar. Então, por mais que a carinha da Adriana esteja estampada nos teus produtos, no teu trabalho, tu tem, né, pessoas que trabalham contigo e que te ajudam nesse teu processo, né. Eu vou aproveitar o gancho da Manu aqui, né? Do que tu falaste, da carinha e tal. O que é o teu diferencial dentro da tua consultoria que tu criou? Eu acho que o meu comprometimento e a transparência e a relação de confiança que eu gero com as pessoas. Eu acho que isso faz com que eu consiga entregar o meu trabalho e faz com que as pessoas confiem em mim. Porque hoje, até fazendo uma comparação, pensando em dados, né? Eu fui fazer um comparativo no início do ano das entregas que eu fiz em 2022 e eu vi... Tu mesmo te cobrando dos teus números e olhando e fazendo uma avaliação e Exato. projetando o teu 2023, Como uma boa né? administradora de Exato. empresas. Então, eu fui ver isso e eu vi para uma empresa que eu trabalho que de 18 pessoas que eu tinha contratado lá, somente 3 pessoas a gente tinha substituído. E aí eu fui olhar os cargos, tinha cargos mais de pleno, júnior, mas tinham bastante cargos estratégicos. Então, eu olhei também de outras 2 empresas que eu trabalhei, só foram vagas estratégicas. E ali eu me reconheci, porque a gente muitas vezes vai trabalhando e não presta atenção nos ganhos que a gente vai ter, não se reconhece. E eu disse, caramba, como o meu trabalho é foda, sabe? Como o que eu faço bem feito. Porque essas pessoas que hoje eu coloquei dentro das empresas, elas ficaram. E como as pessoas também, na contrapartida, acreditam no meu trabalho, sabe? Porque quando eu vendo, por exemplo, quando eu trabalho com recrutamento para empresa e eu estou vendendo uma vaga, eu estou vendendo uma esperança que aquilo ali que elas vão viver no dia a dia, aquele cenário que elas vão encontrar, é de fato aquilo ali que elas estão comprando. Porque eu gosto de deixar bem desenhado que as pessoas vão comprar. E eu acho que é até legal destacar como tu faz um trabalho de consultoria. Por vezes é difícil tangibilizar, né? O tangível, que por vezes ele é intangível também, porque tu não tá vendendo um produto físico aqui. É que pessoas, né? Tu tá trabalhando muito com vamos chamar sonhos, né? Sonhos, ideias, projeções, futuro, né? E aí, como é que tu trabalha o futuro das pessoas nisso tudo? Como é que tu, quando tá fazendo o teu trabalho de recolocação, de mentoria, o que tu trabalha na cabeça das pessoas? Sabe o que a maioria das pessoas chegam para mim, falando de mentoria? Elas não conseguem enxergar o que de fato tem de poder dentro delas. Eu acho isso incrível, assim. Tem uma pessoa que... Ele pode-se dizer que ele tem um papel de diretor comercial dentro de uma empresa enorme aqui no Brasil, multinacional. E ele tá há 20 anos nessa empresa, mais de 20 anos.
E ele chegou assim, ó, pensa numa pessoa experiente, assim, casca grossa. Trabalha só com clientes de alto nível. E ele contando toda a história dele, toda a trajetória, a gente montando... Eu gosto de montar a linha de tempo da pessoa pra gente ver os resultados que ela teve. E eu disse, tu tem noção disso aqui que tu fez? Disso aqui que tu entregou? E ele, não tenho. Então, ali a gente consegue começar a reconhecer as habilidades e as pessoas começam a ver, cara, eu não percebi que eu era esse profissional que a gente colocou aí. Eu não sabia das possibilidades que eu podia para minha carreira. Porque às vezes as pessoas elas ficam tão fechadas naquele mundinho delas que elas não conseguem enxergar as possibilidades que tem fora ou as coisas que elas têm de muito bom. E uma das perguntas que eu faço sempre na mentoria, o que tu considera que tu é bom de verdade? E quando essas pessoas respondem, tem umas que travam e dizem, eu não sei o que eu sou bom. Então a gente vai descobrir. É isso que eu comento ali no primeiro encontro da mentoria. Uhum. E eu acredito que o que as pessoas realmente descobrem, o que elas querem ali é entender, por exemplo, se dentro da área financeira eu posso trabalhar como uma analista, ela pode muito mais do que isso. Então as pessoas conseguem descobrir dentro da mentoria os feedbacks que eu recebo. Adri, tu conseguiu me mostrar possibilidades que eu jamais imaginaria. E vocês sabem que existe um diferencial enorme de trabalhar com tecnologia, porque parece que a gente consegue ver de cima. Eu sei bem. Todas as possibilidades que as pessoas não enxergam. Porque tem muitas ferramentas que eles podem se desenvolver e não precisa trabalhar com tecnologia, tu não precisa ser um programador. Tu pode ser muito bom no que tu faz em outra área. O Adri, e tu falaste uma coisa bem importante aí. As potencialidades, né? Uhum. Quando tu tá fazendo a mentoria e tu começa a entrevista com o profissional, como é que tu consegue... Eu vou abrir um pouquinho mais, né? Uhum. Quase o técnico do teu trabalho. Como é que tu descobre ou como é que tu consegue destacar as potencialidades desses profissionais que tu tá fazendo a mentoria? Essas pessoas que chegam até mim, geralmente, chegam com uma síndrome do impostor altíssima. Síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É aquela pessoa que muitas vezes se acha uma fraude, que acha que não é bom no que ela faz, que acha que tudo que ela faz não é reconhecido, que acha que o colega do lado é muito melhor do que ele. Se ele tá concorrendo a uma vaga, tô concorrendo a essa vaga por quê? Ô, Adri, isso aí também não tem... desculpa atrapalhar, assim, mas a síndrome do impostor também não entra com a questão da autoestima também? Tudo conectado. É que a autoestima é uma base, né, da força interior, então... Exato. A síndrome do impostor, ela começou a ser estudada por 2 psicólogas dos Estados Unidos, onde elas identificaram que isso tem a ver com autoestima e autoconfiança. Uhum. E isso fica encadeado às nossas crenças limitantes lá atrás. E o que isso tem a ver com a síndrome do impostor, autoconfiança e autoestima? Tudo que os nossos pais ou os nossos criadores falaram que a gente é, ou que a gente pode. Olha que loucura, né? Então hoje, até como mãe, conectando todos os assuntos aqui, eu cuido muito do jeito que eu falo as coisas pro Azaf. E quando esses clientes chegam até mim e falam, mas eu acho que eu não sou bom nisso no que eu faço. Como que tu não é bom? E isso aqui que tu entregou? Então, muitas vezes, a gente como mentor de carreira, de pessoas, a gente tem esse papel de conseguir transformar, porque eu acho que terapia é algo que é muito mais profundo, mas ele é um pontapé inicial de ajudar as pessoas a olhar a vida com outro ângulo e se enxergar novas possibilidades na carreira, na vida pessoal, porque essas pessoas elas estão de alguma maneira escondidas, sabe? Limitadas. Elas conseguem. Eu te dou um outro óculos para tu enxergar a tua carreira. É isso que eu faço contigo. Na verdade, tu cria mais uma via, né? Se a gente começar a fazer uma analogia, a gente tem as 2 vias, tu cria uma terceira via para esse profissional para que ele possa olhar e, cara, tem futuro. Tem. Né? Tu tem muita habilidade, tem muita capacidade e basta tu enxergar isso e evidenciar, né? De uma forma diferente. Tu até falou das crenças limitantes, né? Como isso é forte, isso dá um outro podcast, né? Porque as crenças limitantes que a gente traz de berço, né? Acabam por vezes
eu vou usar a palavra, não sei se daqui a pouco é melhor, né? Mas nos boicotando depois de adultos, porque tu quer, muitas vezes tu quer te arriscar, tu quer colocar mais potência, né? Naquilo que tu estás fazendo e tu acaba te bloqueando por algo que aconteceu lá. Quando tu era pequenininho ainda e que tu entendeu que aquilo ali era... E aí tu trouxe na tua fala algo super importante. O quanto tu cuida pra falar pro Zaf hoje. A gente, por vezes, não se dá conta, né? Mas a gente conversa também bastante sobre isso. Muito. Porque a gente já se pegou, por exemplo, falando pra Antonella, ela quer fazer tudo, né? Eu, mamãe, eu, papai, eu. E a gente, não, filha, você não vai conseguir subir num lugar alto. Como assim? Eu não posso falar isso, você não vai conseguir, sabe? Você e a gente consegue, já falou né? isso. Você consegue. Mas a gente já falou isso sem querer, sem se dar conta. E aí, depois que a gente começou a prestar mais atenção na forma como a gente tá criando ela, a gente começou a revisar também isso, né? Porque a gente aprende. As pessoas, elas nos dizem o que a gente pode, o que a gente não pode. E a gente vai, conforme a criança vai crescendo e amadurecendo, é exatamente o que a gente falava das caixinhas. A gente vai sendo encaixotado, né? Pra poder pertencer a uma sociedade. E cada sociedade tem o seu jeito, tem a sua cultura e etc. Isso aí. E a gente acaba até deixando a criança não expressar exatamente toda a sua potencialidade, sua criatividade, porque às vezes ela precisa, né, se fazer encaixotar ali dentro de um contexto específico, seja em casa, seja na escola, seja com os amigos, independente da fase, né? Seja no trabalho. Recado para todo mundo que é pai aqui, né? E aí nós não somos donos da verdade, né? Mas não limitem seus filhos, né? Deem asas para eles, sim, apoiem, aconselhem, né? Mas respeitem, né? Façam com que eles também criem a sua própria, né? A sua própria autonomia, né? Que eles tenham, sim, esse entendimento do que eles podem na vida, né? Porque senão depois eles se transformam em adultos entendendo que nada é possível, né? E o quanto isso afeta a construção da autoestima e da autoconfiança de um ser adulto. Exato. Né? É durante a infância que a gente fortalece isso. Isso aí. E quando a gente vai bater na porta de um emprego, bater na porta de um processo seletivo, bater na porta, né? Até antes da pandemia a gente batia na porta, hoje a gente não faz mais isso. Mas a gente consegue representar isso. Nesse último episódio que a gente gravou com uma outra convidada, que a gente falava de autoestima, e na verdade a gente fez a apresentação dela, ela fez a apresentação comigo no currículo, e até eu comentei sobre o quanto durante toda a minha vida, toda a minha trajetória profissional, eu orientei muitas pessoas a escreverem o seu mini currículo ou o seu currículo completo, sempre tentando se encaixar para as possibilidades, tentando se vender para agradar as pessoas que estão contratando, né? E eu acho que o autoconhecimento, ele vem para a gente poder saber exatamente quem a gente é e o que a gente quer entregar para o mundo, né? Seja profissional, seja pessoal, mas no lado pessoal isso aparece bastante, né? E agora, olhando pro nosso atual momento, né? A gente teve aí eu digo que foi literalmente um hiato, né? No mundo, né? Com a pandemia. Se a gente for olhar e fazer aí um histórico da tua carreira, a pandemia foi algo que te ajudou e te encorajou, certo? Só que entrou muito forte o digital, entrou muito forte o home office. Isso te ajudou e te ajudou em que sentido? Ou não te ajudou, porque a mentoria em si, muitas vezes a gente tinha aquela... né, o one-on-one, o face-to-face, a proximidade. Eu pergunto isso porque eu sou um cara que eu digo muito, eu sou sinestésico, eu preciso tocar, né? Eu tenho que sentir as pessoas. Então, para mim, a pandemia, ela ajudou muito, mas, por outro lado, a gente perdeu um pouco daquele distanciamento das pessoas, né? Então, eu que sou um cara que gosta do toque, eu tenho essa dificuldade. Mas e para ti, no teu trabalho, como é que foi isso? O primeiro ano da pandemia foi, acho que, saudável e tranquilo para todos, né? Eu acho que era o novo do home office, porque a gente trabalhava de segunda a sexta dentro do escritório e estava acostumado com isso, porque era o normal, né? Então, o novo normal, eu acho que foi um ciclo que meio que se esgotou. Do final do ano passado para cá, eu venho num movimento de querer sair de casa para trabalhar 1, 2, 3 vezes na semana, se for preciso.
porque cansa trabalhar em casa. Então, eu preciso estar perto de pessoas para me renovar. Então, hoje, eu busco essa frequência de sair de casa pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, para eu não ficar só dentro de casa. Porque é bom a gente ter o nosso ambiente, a nossa liberdade de tempo ali, é muito bom. Mas é muito bom estar com pessoas, porque eu me sinto reconectada, eu consigo fazer networking, eu consigo pensar e ter mais criatividade, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa e isso faz com que eu me renove. Então, acho que foi um período muito bom, muito positivo pra gente, mas agora eu acho que é um momento que a gente precisa de pessoas. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse movimento. Estar próximo de pessoas é legal, né? Claro que, como a gente falou, né? O home office ajuda muito. Muitas empresas precisaram se reenquadrar nesse modelo. Algumas empresas, inclusive, sofreram com esse processo, mas outras pessoas, outras empresas, na verdade, naturalmente conseguiram se adaptar bem. E tu sabe, Rodrigo, que fazendo até um gancho disso que tu trouxe, de sair de casa, estar no movimento, mas não é em qualquer movimento. A gente precisa escolher e entender quem são as pessoas que a gente quer ter por perto. Porque pra gente ter um crescimento, eu não sei se o meu crescimento, isso não é claro pra mim se ele é exponencial, sabe? Mas ele vem sendo um crescimento bem consistente nesses últimos meses, assim. E eu vejo que eu me vinculei a pessoas e fiquei próxima de pessoas para que eu pudesse estar nesse crescimento. E eu venho trabalhando muito essa parte de sabedoria, de saber comunicar, porque o meu esposo hoje trabalha junto comigo, é o meu parceiro ali. E nesse sentido, eu tive que aprender muito a comunicar com ele. Porque para mim era um desafio muito grande, porque ali né? ele não é mais só o teu esposo, Olha aqui, né? né? Ele é teu parceiro. É o meu parceiro. Então, dividir isso dentro de casa sobre trabalho. Ter paciência, né? Porque a vida ali, pai e mãe... Tem que cuidar para não se confundir, né? É uma Exato. linha tênue, né? E a gente precisa entender que em determinado momento nós somos, vamos lá, sócios, vamos chamar assim, né? E em outro momento nós somos marido e mulher e pais do Azaf. Exato. Né? Eu acho que isso se repete também lá em casa, né? E muito forte. Exato. E ter paciência e expectativa. Porque no início era muito atrito. Demais, assim, em excesso. Só que isso hoje tá muito mais saudável, muito melhor. Porque eu acho que a minha expectativa no início era com que ele fosse eu, sabe? Então, tipo, eu queria que ele fosse focado, dedicado, comprometido, que nem eu sou. Que gostasse também do mesmo jeito que tu gosta. Do mesmo jeito que eu gosto. Eu quero alguém trabalhando comigo do jeito que eu amo, sabe? Só que não era assim. Eu tava ficando frustrada. E essa frustração tava me gerando muita mágoa. Então, a gente conversou, realinhou diversas vezes. Eu acho que isso, realinhamento, né? É sempre muito saudável. E eu venho trabalhando com muita sabedoria, assim, de entender o que realmente é meu e o que eu posso esperar dele, sabe? Até onde eu sei que o jeito dele é o jeito dele, o meu jeito é o meu jeito, e como que eu posso lidar e esperar com que ele me traga esse retorno, sabe? Então, delegar é uma coisa que eu aprendi. Eu não sabia. Durante essa trajetória agora, trabalhando junto com ele, porque somos diferentes, né? Então, o jeito de eu me comunicar e o jeito dele se comunicar é um, e cada um tem o seu. Então, eu tô nesse processo de desenvolvimento, ele também, então, entendendo o que ele pode me entregar e o que eu posso entregar também, pra gente ir se alinhando, né? É algo que é um desafio. Enquanto casal, assim, eu já demiti ele várias vezes. Então... Já demiti é boa, né? Então, porque, de novo, né? A gente, enquanto empresa, eu penso assim, que quem é a pessoa que eu contrataria, né? Então, eu tive agora experiência também com outra área na empresa, que eu aprendi a delegar, que não foi positiva. Então, eu também, né, tô nesse processo de encerramento e recontratando, porque a gente precisa crescer, mas a gente precisa crescer com pessoas que estejam comprometidas conosco. E eu só quero, de fato, pessoas perto de mim que estejam comprometidas comigo, porque é isso que eu faço com as empresas que eu trabalho, sabe? Então, para mim, não faz sentido não ter pessoas que não estejam comprometidas e não estejam no foco comigo. E até tu trouxeste em algum momento da tua fala
tu comentou assim, né? Eu não sei se o meu negócio está exponencial, mas consistente ele está. Essa consistência que tu fala, ela se reflete em que sentido para ti? É mais para ti ou muito mais nos feedbacks que tu recebe dos teus mentorados, das pessoas que tu conseguiu uma recolocação legal? Qual que é a leitura que tu faz disso? No sentido de entregar. Eu sinto que eu estou sendo consistente no que eu estou fazendo. Eu não sinto que eu tenho altos e baixos, né? Hoje eu não tô no momento bom, precisava entregar um negócio e vou deixar de lado. Não. Eu tô ali mesmo sem vontade, mas eu tô fazendo. A mesma coisa a gente ir na academia. Preciso ir na academia? Preciso. Mas hoje eu não vou, não tô afim. Mas tu não quer saúde? Tu não quer disposição? Então tu vai. Então ter essa consistência. O último ano pra mim, agora em maio, vai fazer um ano, maio, junho, vai fazer um ano que eu virei essa chavinha de ter essa consistência. De fazer o que eu quero ou o que eu não quero, mesmo sem vontade eu preciso fazer, sabe? Então, é algo que é um comprometimento comigo e, de fato, com o outro que eu tô ali, do outro lado, sabe? Entregando e me comprometendo. Por isso que eu sinto essa consistência. É com o meu cliente da mentoria, é com a empresa que eu trabalho, com recrutamento. Então é isso. Que legal. Ô, Adri, quais são os teus indicadores de sucesso, assim, pra tua empresa? Indicadores, eu acho que em questão de tangibilizar números? Também, se isso for importante para ti, não precisa ser só isso. Eu pergunto mais porque hoje tu é dona do teu negócio, né? Hoje tu não tem ninguém te dizendo quais são os teus objetivos estratégicos, né? Quais são as parcerias que tu tem que fazer. Hoje tu pode escolher e é tu quem decide o norte e o rumo da tua empresa. E tu, não sei nem se tu tens esses indicadores, mas é nesse sentido que eu queria entender, assim, se tu pensa sobre isso, se ainda não pensou, vai pensar a partir de agora, Se alguma tu tá coisa em construção dos teus norteadores. Essa parte de indicadores, eu não sei se isso está claro para mim. Mas eu gosto de trabalhar muito com o que eu posso melhorar, né? Então, eu tô sempre perguntando para as pessoas que estão junto comigo um feedback. Isso que eu entreguei, o que tu acha? O que tu acha que eu posso melhorar? O mapa de carreira que eu fiz, né? Então, o que eu posso melhorar a partir disso daqui? Eu tô sempre vendo evolução no que eu tô fazendo, até para conseguir ver o que de fato o caminho tá me trazendo, né? Então, acho que indicadores, ainda para mim, isso não é claro. Mas eu acho que um caminho de entender o que eu fiz aqui tá bom, mas o que eu posso melhorar? Por mais que pode estar perfeito. Eu sei que perfeito não existe. Mas o que eu posso melhorar a partir disso aqui que eu fiz? Porque eu sempre pergunto, né? Deus, o que de melhor pode acontecer? Tu falaste muito aí de consistência exponencial que a gente falou de propósito. Diferente de propósito, o que te move? Eu sei que é parecido, mas tem dentro da gente alguma coisa que te movimenta para isso que tu tá fazendo, independente do teu propósito. Eu venho, acho que no desenvolvimento pessoal, uma base minha é a fé. E foi de um período para cá, eu acho que da pandemia para cá, eu venho trabalhando muito essa parte de fé, de acreditar em Deus. Eu sou batizada na igreja católica, mas eu não frequento. E eu tenho uma amiga que eu conheci na faculdade, que é a Gabi. Beijo, Gabi. E a Gabi me apresentou Deus, me apresentou Jesus. Porque eu era muito confusa, assim, quem é Deus, quem é Jesus, quem são esses seres, esses criadores? Eu achava muito confuso tudo isso. E a minha mãe não tinha muito Não falava muito sobre isso lá em casa, sabe? A gente tinha a Bíblia aberta, assim, em casa, mas a gente não falava muito sobre isso. E foi, então, a Gabi lá na faculdade começou a plantar a sementinha na gente, assim. Ela falava muito de Deus, que ela ia na igreja, não sei o que. E tá. Na pandemia foi que eu comecei a trabalhar mais a minha fé, que eu comecei a orar, comecei a entender mais sobre isso. E comecei a ter esse passo de fé, né? E esse negócio que vai além do propósito... Eu não consigo te explicar em palavras, mas eu consigo sentir. Eu tenho uma conexão hoje com ele que é algo que é sobrenatural. Porque eu entendo que o que eu entrego
não é para agradar o outro, mas sim é para entregar algo maior para Deus. Porque se quem nos amou em primeiro lugar foi Jesus, que ele se entregou por nós na cruz, e o meu conhecimento é o mais básico do mais básico de todos, né? Sobre religião, sobre igreja, enfim. Se ele nos amou em primeiro lugar, entregando a vida dele por nós, é algo que não tem como explicar. Então, o que eu sinto hoje com o meu trabalho, que é esse propósito de transformar a vida das pessoas através do conhecimento, é fazer com que elas se reconheçam no que elas verdadeiramente são boas no que elas fazem. Então, é algo muito... é explicar o inexplicável, é sentir, sabe? Que legal, que bacana. Sentir é tudo, né? E aí, quando a gente fala de fé, não necessariamente é religião, efetivamente, né? Cada um tem o seu Deus, né? Enfim, eu acho que é espiritualidade, que é algo que é essa força maior, né? Quais são os próximos passos da tua empresa? Eu tinha perguntado antes algo muito parecido, mas eu quero entender que no futuro da Ellie, tu quer fazer o que mais além de mentoria, além de recrutamento? O que tu quer fazer? O que tu quer transformar na vida das pessoas com a Ellie? Eu ainda vou escrever um livro. Isso tá... Escrever um livro? Olha aí que legal. Isso tá no meu mapa. Já plantou uma árvore? Já plantou uma árvore? Eu já comecei a escrever as primeiras palavras dele, mas eu não discorri, assim. Mas eu ainda vou escrever um livro. Eu quero muito palestrar, ainda muito. E eu quero levar conhecimento, independente de carreira. Eu acho que carreira hoje, quando a gente fala currículo, quando a gente fala LinkedIn, quando a gente fala entrevista, isso é técnica. E técnica a gente vai modelando e a gente vai aprendendo. Mas as pessoas, elas precisam conhecer o que de fato elas são boas de verdade, o que elas podem entregar. E vivendo numa era que a gente vive hoje, do imediatismo, as pessoas não conseguem ter consistência. Então, eu acho que o meu papel enquanto mentora, enquanto recrutadora, enquanto empreendedora, é conseguir fazer com que as pessoas enxerguem essa essência delas, né? E conseguir persistir nessa essência. Porque a gente consegue ver possibilidades. Então, eu acho que a Ellie Consultoria, até que ainda tem por muitos anos, é buscar mais espaço, né, no mercado em questão de palestrar, levar um livro, fazer workshops, se firmar mais nessa parte de educação. É isso que eu quero para esse ano, assim, é me desenvolver mais nisso. É o que eu venho me encorajando, é o que eu venho me preparando. De estar aqui hoje, isso é um dos meus sonhos. Ai, e eu falei legal. isso para Manu, isso estava lá no meu mapa dos sonhos. Eu vou estar aqui no meu celular e mostro para vocês depois. Que legal. De participar de podcast. E ter meu podcast também, isso está no meu planejamento. Mas um passo de cada vez. E olha que legal, a gente vai aqui... O Foque Vai, ele tem essa intenção, assim, de retroalimentar uma cadeia do bem positiva, de pessoas batalhadoras, de pessoas sonhadoras, de pessoas reais. Porque, olha que honra a gente estar realizando um sonho dela dentro do nosso tamanho. E aqui a gente quer poder expandir, fazer com que esse tamanho aumente para que todas as vidas possam ser atingidas. Tantas vidas, com possibilidade de tantas pessoas, né, adquirirem mais conhecimento, se encorajarem um pouco mais, né, entenderem todo esse processo e saberem um pouco do que tu também viveu nisso. Eu tenho certeza absoluta que por trás dessa câmera tem milhares de pessoas pensando, meu Deus, será que é o meu momento? Será que eu tô feliz onde eu tô? O que eu preciso fazer? Né? Para isso, a Adri também serve. É a profissional indicada para ajudar nessa força. E, claro que não só aqui nesse nosso bate-papo, mas também com a tua consultoria, né, Adri? Sim. Eu acho isso sensacional. Eu fico tão feliz porque o mote principal do Foque Vai é isso, é retroalimentar uma cadeia do bem positiva para que as pessoas possam viver mais felizes, se encontrarem, terem mais certezas da vida. E eu vou parar de falar, porque senão eu fico falando aqui até amanhã. Vai ficar discorrendo aqui. É que eu acho fantástico, porque a intenção do Foque Vai é muito maravilhosa. É muito. É como a gente fala, né? Se a intenção é boa, vai, né? Vai, exatamente. Foque vai. Mas olhando todo esse teu caminho aí, né? Eu gosto sempre, eu sinalizo aqui o nosso papel de parede, o nosso fundo aqui, né? A gente tem mundo, a gente tem
paixão de casal, a gente tem ali, em algum momento surgiu uma ideia, inteligência, a gente tem cérebro, a gente tem lá no Foguete. o foguete do Elon Musk, né? Uhum. E a gente tem dinheiro também, Uhum. né? A gente sabe que a gente trabalha, sim, para atingir o sucesso financeiro, né? Sucesso pessoal, acho que acima de tudo, e o sucesso financeiro. Tu já colocou a tua meta dentro da L Consultoria? Aonde tu quer chegar daqui? É quase que quando a gente faz entrevista lá dos teus mentorados. Tu diz, onde é que tu quer estar daqui a 5 anos com a L Consultoria? Para 5 anos eu não fiz, eu fiz pro próximo ano. Olha aí, ó. Já fez o de curto? O de curto. Entendi. Que eu, como uma controladora ainda em desenvolvimento, né, aprendendo a delegar, é o que eu consigo controlar. Então, eu acho que tudo é essa fase de aprendizado, né? Então, eu projetei esse ano, botando meta financeira, o que eu quero bater, o que eu quero ganhar, quanto que a gente vai atingir juntos também, né? Porque é algo que eu consigo controlar, tá ali no meu controle. Então, uma coisa que eu tô desenvolvendo bastante é esse penso de negócios, né? De empresa. Agora no Salt Summit que a gente foi, ele teve muitas ideias legais sobre startup e tal. Então, isso é algo que para esse ano também eu tô adquirindo. São muitas coisas pra gente estudar. Muitas coisas pra gente se atualizar e tá ali no dia a dia. É mãe, é empreendedora, é esposa, é irmã, é filha. É mulher. muitos papéis. É mulher, é muitos papéis. Credo, o Foca e Vai aqui tá entupido de mulheres e mulheres cheias de energia. Empoderadas, né? Empoderadíssimas, Esse é um né? pré-requisito para estar sentado nessa cadeirinha aí. Ah, mas vão vir outros homens aqui muito empoderados também. Com certeza, Né? podem Vamos se vir, empoderar e só vamos, chegar. né, colocar junto aqui, brincadeiras à parte. Eu acho que, independente de sexo, gênero, o que for, né, o Foca e Vai aqui, a intenção é uma só, que é o Sim. que a gente falou desde o início aqui. Posso fazer uma pergunta? Tu vai fazer agora? Não, fala você, senão aí fica eu fazendo um monte de pergunta pra Adri aqui, né? verdade, né, amor? Deixa eu perguntar um pouquinho. Uma só. Adri, eu sei que talvez os teus planos sejam de curto, médio prazo, mas eu quero te perguntar se tu pensa na Adriane com 60 anos. Uau! Tu já pensou na tua vida? Como é que tu gostaria de estar? Como é que tu te imagina lá na frente? Não só no mundo profissional, como é que vai estar a L, consultoria. Eu quero saber como é que a Adriane quer estar. E só lembrando, né, que os 60 é o nosso jovem hoje, né? É o nosso jovem. Eu tô chegando perto. Então por isso que eu Não, fico jovem. para. Não, ele tá cada vez mais. Se falar em 70, ele tá dizendo Afundando por quê? Não, para. Com 60 anos, eu imagino estar mais tranquila em questão de me cobrar. Eu acho que eu quero pegar mais leve comigo lá com 60 anos. Não sei, de repente aproveitar netos, né? Pode ser que sim. Mas viajar mais. Um sonho que eu tenho muito ainda, depois de trabalhar bastante, quem sabe trabalhar e também sonhar desse jeito, é viajar e conhecer lugares diferentes. Então, além de estar levando conhecimento, né? Estar pegando mais leve comigo e curtindo mais a vida, assim. Quem sabe com netos, com a família. Eu sou uma pessoa muito, muito família, né? Então, venho de uma família... quando eu tinha 15 anos, meu pai e minha mãe se separaram, né? E então, acho que tinha esse trauma de, tipo, como é construir uma família fiel, né? Porque a minha mãe se separou por conta de muitas traições. E construir uma família com um parceiro que te dê essa fidelidade é algo que para mim era muito importante. E por a gente modelar as pessoas e achar, e a gente namorar desde muito, muito jovem, né? Eu tinha muito medo disso. Então, hoje, o Natan, ele tem um papel de pai muito importante, assim, na vida do Azaf, sabe? E eu reconheço e falo isso pra ele. Que o jeito que ele é pai o pai que eu gostaria de ter. E também eu acredito que é o pai que ele gostaria de ter, sabe? Porque ele também não teve. O pai dele foi embora quando ele era bem jovem, assim, bem novinho. Então, hoje eu vendo o papel de mãe. A minha mãe foi a melhor mãe que ela poderia ser e, nossa, não tem palavras, né? Eu sou o que eu sou, eu acredito, base dela, assim.
E o Natan, ele vem, eu vejo que ele se esforça muito, assim, e quando eu tô muito atucanada de trabalho e eu não quero delegar, né, eu quero estar ali no controle, então eu comento com ele, né, então segura as pontas que eu vou ficar trabalhando aqui, então ele pega o Azaf, vai pra mãe dele, eu fico trabalhando em casa e depois volta. Então tem semanas e semanas, assim, sabe? Mas concluindo a pergunta que tu falou, que eu até falei mais do que isso, de como que eu me vejo nos 60 anos, é pegando mais leve, porque hoje eu sei que eu me cobro bastante. A gente se cobra muito, né? Hoje, porque a gente tem uma característica, né? Eu digo a gente, porque eu também te conheço, Manu, que também, a gente tem uma característica de se cobrar muito, né? Se cobrar demais pela perfeição, Sim. né? E a gente não é perfeito. A gente é completamente imperfeito. O que a gente precisa, sim, é acreditar, é saber o que a gente quer fazer e fazer o seu melhor, né? Sim. Eu acho que esse é um dos pontos que para mim, eu tenho aprendido, pegando a tua fala, que eu tenho aprendido muito a respeitar um pouco dos meus limites também. O que eu posso, o que eu não posso. É óbvio que algumas coisas eu também exijo muito de mim ainda, né? Porque é uma característica. Então, tu também precisa aprender a te olhar com um pouquinho mais de respeito. Né? Eu acho que é uma das coisas bem importantes que a gente precisa, assim, cada vez mais estar olhando para isso. Eu acrescentaria dentro do teu 60, eu quero isso aí para mim também, né? Aprender a me respeitar mais e respeitar e entender os meus limites como ser humano, como pai, como marido, né? A gente falou muito disso na primeira vez, né, amor? Que é a questão dos limites, né, que a gente tem dentro de casa. Falamos muito das potencialidades também, né, de cada um, ou seja, o que a Manu é boa, o que eu sou bom, né? Eu acho que isso que é o... Sabe o que eu percebo? Até por ter vivido muito tempo avaliando pessoas, né, entrevistando pessoas, enfim. Isso é uma característica muito, assim, padrão de pessoas de sucesso, que querem realmente fazer sempre o melhor, entregar o melhor, etc. A linha tênue, ela tá exatamente na etapa em que tu não consegue ainda estar contente e satisfeito. Tu não consegue nunca atingir uma situação ideal. Que daí é o ponto que a gente precisa ter cuidado, porque a busca constante pela perfeição, sabemos que perfeição não existe de jeito nenhum. Então, essa busca, ela pode ser muito desgastante, ao ponto de tu seguir buscando e nunca encontrar, de fato, o que tu procura, né? Então, é importante só a gente ter cuidado com isso, né? Não digo que a gente não tenha que se melhorar, né? Enfim, que focar, né? Em projeções mais maiores, mais maiores não, né, gente? Que era mais... Daí eu falei maiores, entendeu? Mas não tem problema. Progressões, assim, de vida, né? De objetivos mais audaciosos, mas desde que a gente não perca a consciência de que a gente até aqui foi muito bem. Sim. Né? Porque a gente pode continuar buscando ser melhor, mas existe uma força que nos traz até aqui e a gente também tem que olhar para isso. O Adri, olhando pro teu caminho aí que tu fizeste dos 2 anos da L Consultoria, teve algum momento mentorado, algum realocado que tenha sido para ti assim muito engraçado que aconteceu ou não, foi tudo muito mais tranquilo dentro do teu período com algum mentorado? Que tenha te chamado a atenção, tenha te feito saída. Alguma bizarrice. Alguma bizarrice. Em outras eu não palavras. falar, mas era Que literalmente coisa, né? isso, né? Tem algumas bizarrices que acontecem que eu fico pensando, cara, como que tu quer um emprego se tu tem esse comportamento? Vamos combinar que tem umas pessoinhas assim que socorro Deus, né? Nem sacudindo, nem nascendo de novo, quase. Não dá. Muito sem noção. Aconteceu 2 coisas que pra mim ficaram marcadas, assim. Uma entrevista de uma vaga de Dev Júnior. O cara tava com o celular. Era presencial? Não. Online, fazendo a entrevista com o telefone aqui, ó. Atrás dele tava a mãe dele, no verão, no calor. Atrás dele tava a mãe dele fazendo comida, mexendo nas panelas. Bateção aquela. E eu disse, não, só um pouquinho, tem alguma coisa errada. Gente, eu fiquei muito desconfortável. Eu disse, olha só, o ambiente que tu tá, eu acho que não tá apropriado pra gente conversar agora. Tem outro lugar que tu possa fazer? Ele, não, tá tranquilo, minha mãe tá aqui. E eu disse... Era novinho, né? Sim, novo, era júnior.
E aí eu disse, não, ele deve ter alguma coisa, Ele precisava né? de uma mentora. Ele precisa de ajuda. Aí eu disse assim, ó, vamos recomeçar. Precisa de ajuda, é boa, né? Vamos recomeçar. E pra piorar, o pai dele, sem camiseta, veio olhar as Atravessou. panelas. Daí é Que não. le- Aí aquilo ali hilaria. acabou comigo. Aí eu disse, não, só um pouquinho. Eu disse, eu vou desligar aqui e eu vou te dar uns minutinhos pra tu te reposicionar. E aí tu busca um ambiente que eu consiga conversar contigo, a não ser na cozinha, porque é um momento teu, é um momento que eu quero entender o teu perfil pra oportunidade. Aí ele, beleza. Aí ele começou a falar dele, aí eu dei a chance, assim, pra ele falar. Aí no final eu disse assim, olha só, com base no que começou ali a mentoria, eu já quero da mentoria, a entrevista, eu quero te dizer que não foi legal essa experiência. Eu não sei se quantas entrevistas tu já fez, mas da próxima vez não faça isso, porque é algo que pode te desclassificar de um processo seletivo. Isso é comportamento, isso interfere em várias coisas que eu vou te avaliar. Postura do profissional, né? Então, aí tinha uma prova técnica. Eu disse, olha, a chance que eu vou dar para esse rapaz é na prova técnica. Se realmente ele tiver o conhecimento básico, vou dar uma segunda chance para ele, né? Aí ele não foi bem no teste. Daí ele não passou no teste técnico. Mas, assim, isso foi bizarro. E outra foi de um dev pleno sênior. Ele tava almoçando e fazendo entrevista Que comigo. legal. E só um pouquinho que eu tô mastigando Ele Ele aqui. tava em mastigava. casa, assim, mastigando, tipo, batendo prato, assim, sabe? Com a câmera aberta. com a câmera essa é uma aberta. bizarrice Legal. mesmo. Almoçando. Aí eu disse, a primeira vez que ele vai falar comigo, o cara... Nossa, é uma beleza essa postura, hein? Sim. Espetáculo. Uhum. Aí eu nem passei ele para a próxima fase, porque, poxa, se na primeira conversa a postura dele já tá sendo almoçando, uma pessoa que tem experiência, que já fez várias entrevistas provavelmente, não tem como. Olha que interessante. E agora, além das bizarrices, teve algum, eu vou chamar, não vou dizer nem candidato, mas vou dizer algum profissional que tu tenha recusado trabalhar para ele? Esse aqui eu não vou fazer mentoria para ele, ou eu não vou nem entrevistar, Teve. porque Teve. Uma coisa que eu acho muito engraçado nos meus processos de mentoria, eu me conecto muito com a pessoa, assim, dá um match, sabe? Da história profissional, de algum momento da vida. Então, gera essa conexão, assim. E tem poucas pessoas, sim, que queriam fazer mentoria, mas eu acabei descartando porque eu via que o que ele queria não era aquilo que eu podia entregar em questão do meu jeito, sabe? Então, eu disse, bom, nesse momento eu não tenho agenda, né, pra te atender, realmente tá cheia a minha agenda, quero te agradecer, mas eu não vou conseguir. Então, não deu. Porque eu faço uma entrevista antes, pra conhecer a pessoa. é uma pré-entrevista que tu faz Não é sempre pra só avaliar sobre o dinheiro, candidato. sabe? Exatamente. Não é sobre dinheiro. Isso é muito legal. A gente ouvir assim, porque a gente vivendo o momento que a gente vive, sabendo de tanta dificuldade, a gente olhar e pensar assim, escutar, não é só sobre dinheiro. É óbvio que é importantíssimo. Sim. Isso que não é filantropia, ninguém tá para... Mas tu entender que o que tu tá fazendo tem um propósito muito maior, né? E a partir do momento que tu entende que esse propósito é maior, eu entendo que o financeiro é consequência, né? Até porque tu vai fazer com consistência, Sim, tu vai empregar dentro daquilo que tu tá fazendo muita energia. sim. Né? Então, isso que eu acho que é bacana de ressaltar. Dentro desse tema de novo aí de AL Consultoria, tudo teu trabalho que tá fazendo, o que tu diria, né? Ou o que tu daria de dica, assim, pro mentorado ou pro profissional que tu Ou vai pro relocar, candidato. pro candidato? Qual que seria a tua dica, assim, pra conselho? O que tu, né, como profissional? Pega papel e caneta, escreve tua linha de tempo e entende quais são os resultados que tu já gerou. Porque muitas vezes o resultado que tu gerou dentro da posição ou das posições que tu já atuou pode ser, e se tu tá infeliz no teu trabalho, obviamente, né? Pode ser o problema que aquela outra empresa tenha e que tu vai ser a pessoa que vai resolver. Então, o que eu vejo que hoje as pessoas não enxergam isso de forma generalizada, o que elas geram de resultado, o que elas impactam. Elas não sabem. Tu vai ver um currículo, um LinkedIn hoje, as pessoas colocam descrição de atividades. E isso está escrito num requisito de vaga. Mas, de fato, qual era a tua responsabilidade naquilo ali que tu estava atuando? O
que tu gerou de resultado? Qual foi o projeto que tu trabalhou? Qual foi a participação, o apoio que tu teve da implantação que fizeram no setor, as melhorias que fizeram no sistema, as coisas que tu viu que estava errado e que tu pôde ajudar com o teu conhecimento. Porque todos nós carregamos uma caixinha de ferramentas. E ali dentro tem coisas técnicas, coisas comportamentais, experiências de vida pode ser também. E a partir disso, a gente vai conseguir ajudar outras pessoas. Que legal. E outras empresas. Que legal. Que maravilhoso. Adri, eu vou te provocar um pouquinho, tá? Digamos se eu fosse teu mentorado, tá? Sentei na tua frente agora e falei pra ti assim, ó. Adri, eu sou um executivo, eu tenho um cargo muito bom e eu quero fazer a transição de carreira. Eu quero sair do meu mundo corporativo e eu quero me aventurar abrindo meu próprio negócio. Eu quero, sei lá, quero fazer pães, eu quero fazer qualquer coisa. Fazer pães. Tá com fome? É uma padaria. Eu Tá tô com fome. É bem pouquinho. O que tu diria pra mim como mentorado? Qual que seria teu conselho? O que tu me indicaria? Eu tenho uma posição boa. Executivo, tal. O que seria? Precisa entender se isso está claro para ti. Porque muitas vezes a pessoa ela vem, quer fazer uma transição de carreira. É muito vago. Qual é a clareza da posição que tu tá hoje? O que tá te incomodando de verdade? Porque esse incômodo, muitas vezes, ele pode ser algo relacionado ao trabalho, à empresa, às pessoas, mas pode ser que tu encontre isso em outro lugar. Mas se tu quer fazer uma transição de carreira para um empreendedorismo, tu precisa começar a olhar para o mercado empreendedor. Então, qual é o espaço que eu quero atingir no mercado do empreendedorismo? Quais são as habilidades que eu tenho, seja ser padeiro, seja ter uma padaria, que eu vou precisar para começar esse negócio? Então, começar a fazer um mapeamento do mercado. Então, para cada posição, a gente precisa de uma estratégia, né? Então, se tu fosse meu mentorado hoje, eu ia entender quais são as potencialidades que tu tem e o que a gente pode, dentro dessas potencialidades, começar a fazer uma estratégia. Seja para o mundo do empreendedorismo, seja para o mundo, outra área executiva, tudo é possível. Porque hoje, com as habilidades e as competências que a gente tem, a gente consegue atuar em qualquer área. Mas porque tem muita semelhança, né? Mas a gente precisa de um foco. Então, hoje a gente está focada nessa carreira aqui. Mas o que eu preciso para transacionar para aquela lá? Então, vamos procurar o caminho. O melhor caminho que eu vejo quando é para uma pessoa fazer uma transição de carreira é começar pelo networking. Tudo é conexão com pessoas. Tudo. Então, se a pessoa quer fazer essa transição, ela precisa conhecer. É conhecer o ambiente. Quando a gente quer comprar uma coisa, a gente não vai pesquisar, né? A gente vai pesquisar sobre tudo. Então, para começar o podcast, vocês não foram pesquisar a sala, foram conhecer o ambiente, foram pesquisar sobre os equipamentos, sobre tudo. Então, a gente precisa conhecer e fazer transição, fazer networking, buscar conhecimento específico daquilo que a gente quer fazer e entender verdadeiramente se é aquilo que a gente quer atuar. Porque tem gente que tem pensamentos muito confusos e não sabem de fato o que elas querem, o que elas são boas de verdade. Então, é isso que eu trabalho muito nessas pessoas hoje na mentoria. O que tu é bom de verdade, o que a gente pode ir atrás? E precisa desenvolver isso. Que legal. E dos teus mentorados, algum tu já indicou para fazer terapia ou algum outro recurso para apoio? Além da mentoria? Sim. E foram mesmo, e foi... No final da mentoria, eu tenho como se fosse um guia prático, assim, de como que a pessoa pode continuar se desenvolvendo no profissional. E um dos primeiros tópicos é terapia. Que legal. Então, aqui, ele é tipo a ponta do iceberg. O que eu tô te mostrando é quais são as tuas potencialidades profissionais. Mas por trás delas existem inúmeras coisas que nem tu sabe, muito menos eu. Então, é só com uma terapia, só com uma ajuda realmente de um profissional mais qualificado que tu vai conseguir. E isso vai fazer com que tu voe. Porque hoje eu uso muito o emoji do foguetinho, né? E esse emoji do foguetinho é o que representa muito o meu trabalho e o que eu quero fazer na vida das pessoas. Eu quero que elas voem, eu quero que elas saiam dali para ganhar mais, eu quero que elas saiam dali para agregar mais da vida das pessoas e elas conseguirem agregar a família delas. E é isso que eu faço. Que coisa maravilhosa. Tu viu só? Transformando vidas através do conhecimento, né? Isso é muito bom. Muito bem. Adri, deixa eu te perguntar uma coisa.
Tu tá hoje com um produto, né? Além da tua consultoria, tu tem também um produto saindo do forninho, né? Lançado recentemente também. Quer falar um pouquinho sobre ele? Sim. Esse produto que eu lancei recentemente, ele tem o objetivo de ajudar as pessoas como eu ajudo no individual, só que de uma maneira para que elas consigam fazer o seu LinkedIn, o seu currículo, se preparar para a entrevista de emprego. Porque hoje, com a agenda que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, eu não consigo atender muitas pessoas, né? Então, eu fiz isso com o objetivo de ajudar essas pessoas, como eu ajudo na mentoria, mas no individual. E ali dentro, o que as pessoas encontram, né? O nome do meu produto é LinkedIn Pro. Então, ele vai ajudar a pessoa a fazer o seu LinkedIn do zero, vai ajudar a montar o seu currículo, vai ajudar a se preparar para uma entrevista. Lá dentro eu fiz também um vídeo aula de como fazer o seu mapa de carreira. E eu estruturei um material também como anexo para a pessoa ser guiada durante essa aula, a preencher o seu mapa de carreira e conseguir projetar a sua carreira para esse ano. E tem mais outros bônus, são 7 bônus que eu coloquei nesse curso, e eu coloquei por um valor ilusório mesmo, né? Menos de R$197. Porque eu quero atingir um público que hoje não consegue pagar minha mentoria. Porque eu sei que tem muita gente que chega até mim e faz a entrevista e não consigo pagar isso hoje. Mas eu quero chegar em mais pessoas porque tem possibilidades no mercado para todo mundo, né? Tem vaga para todo mundo. Então, eu quero ajudar essas pessoas a se reconhecer na sua carreira dessa forma. E vai ter descontinho para seguidor do Foque Vai? Podemos fazer um descontinho dos seguidores do Foque Vai. Vamos criar um cupom de desconto. De desconto. Quem, então, quiser adquirir o LinkedIn Pro, me chama no Instagram, fala que viu aqui. Como é que a gente te acha nas redes sociais? Boa. Pode procurar Adriane.Laufer. Adriane com I no final, tá? Adriane.Laufer. Me chama lá no Instagram que a gente vai dar um cupom de desconto, sim. Laufer com F ou 2 Fs? 2 Fs. Muito bem. @Adriane com I, Laufer com 2 Fs. Olha Isso aí. Depois na descrição a gente na coloca. descrição do vídeo que vai ter todas as nossas redes sociais e inclusive da Adri aqui para quem quiser fazer contato com ela. Tu sabe que uma das coisas que eu queria comentar, que foi até a Jéssica que tinha me relembrado, uma das coisas que acontece muito na mentoria, além das pessoas conseguirem mais autoconhecimento, descobrirem suas potencialidades e habilidades que não se reconheciam, muita gente sai ganhando de 30% a 50%, até o dobro do que ganhava quando sai da minha mentoria. Uau. De salário. Por falar nisso... Isso não é uma promessa. Eu não posso Sim, te prometer lógico. que tu vai ganhar mais. Até porque quem faz é tu, né, no caso. Exatamente. Tu antecipou uma pergunta que eu ia te fazer, né? Qual é? Que era essa aí mesmo. Que era tá, não, quanto porque eu- normalmente, né, dos mentorados, ou principalmente dos profissionais que tu recoloca, a remuneração, não digo a remuneração base, mas quanto é o acréscimo que eles acabam tendo em cima da recolocação. É entendeu? isso. E, Tu já trouxe aqui a resposta, que é cerca de 30%. e não é eu um padrão, mas quero normalmente te perguntar quantas vezes mais tu ganha hoje, desde o teu último salário fixo? Nossa. Olha aí, que pergunta. É. Só percentualmente. Não Percentualmente. precisa nem dizer os milhões que você está ganhando hoje. Não, claro que não, né? Até porque Mais que isso não me diz 100%, respeito. com certeza. Né? Assim, é 100 aquele só? percentual, Mais. assim. Olha aí. Mais de Deixa eu ver. 100 só ou Olha mais de aí, 200? Mais ela de foi pegar a 200. calculadora porque o gente, negócio tá porque- grande, olha aí que legal, viu? Ó. Então, mas enquanto a Adri tá calculando ali, ó, o percentual de acréscimo dela, 285%. 285% aumentou a receita dela em relação do que ela tinha antes no modelo corporativo ao empreender. Então, em primeiro lugar, já parabéns. Parabéns pela coragem e parabéns por atingir números assim, né? E tu atribui ao quê exatamente toda essa tua conquista, Adri? Coragem, fé. E uma coisa que eu queria comentar que é muito importante é saber que tu tá fazendo um trabalho bom e certo e deixando as portas abertas. Porque eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse saindo de portas abertas de todas as empresas que eu trabalhei. Porque quando eu tive a coragem de pedir demissão lá naquela última empresa, e as pessoas viram ali no meu que eu botei a postagem de encerramento no LinkedIn, começaram a me perguntar: Adri,
com que tu tá trabalhando? Para onde que tu tá indo? Se eu vou fazer mentoria de carreira. E essas pessoas começaram a me dar oportunidade de trabalhar com recrutamento como autônoma. Então, veio uma empresa, Depois vieram veio outra. e outra. E eu saí já no primeiro mês, nos 2 primeiros meses, ganhando mais do que o dobro do que eu ganhava lá. Olha que top. Que show de bola. E eu fiquei assim, Deus, eu não esperava. Tipo assim, foi Obrigada. passo de fé, sabe? Foi um passo de fé mesmo quando eu fiz isso, porque eu não tinha nenhuma certeza. Eu só tinha coragem de fazer dar certo. Só isso. Que demais. Tinha tudo nas mãos, né? É verdade. Que legal. A Manu perguntou do teu novo produto que tá saindo aqui, que é o LinkedIn Pro. Vende um pouco do teu trabalho também, além do LinkedIn Pro. O que a Adri oferece para os seus profissionais aí que queiram trabalhar contigo? Hoje, então, a Aproveita Tá. as redes aqui e fala. Tá. Hoje a L Consultoria Tech, ela oferece recrutamento e seleção especializado para empresas de tecnologia da informação. Então, a gente trabalha desde vagas de júnior, estágio, até vagas de especialista. E a gente trabalha também na contrapartida para pessoas, né? Dando mentoria de carreira. Mentoria de carreira especializada. Então, se tu tem um problema na tua carreira, seja transição, seja tô infeliz no meu trabalho e quero procurar outro, seja tô desempregado e quero um novo emprego, eu tenho a mentoria individual. Mas, Adri, não consigo pagar tua mentoria individual, eu tenho o LinkedIn Pro, que vai te dar o mesmo benefício de tu estar junto comigo. Então, qualquer tipo de serviço a gente consegue atender hoje, né? Nessa parte do recrutamento. Algo que eu venho estudando muito também, me desenvolvendo em outros subsistemas de RH para também ajudar empresas nessa forma de consultoria. De ajudar seja com entrevistas de desligamento, seja com cargos e salários. Então, isso é algo que eu venho estudando muito no individual também. Que Muito bem. legal. Que bacana. Adri, foi sensacional. Quero te agradecer, quero te parabenizar de verdade por toda a tua força, por toda a tua coragem. Eu sou uma admiradora e aprendi muito mais ainda hoje contigo, te ouvindo, porque a cada conversa que eu tenho contigo eu aprendo alguma coisa. Uma das coisas que eu aprendi assim com a Adri, que ficou tatuado em mim, independente de religião, é que Deus não age em coração ansioso. Essa fala, ela me salvou de várias situações de sofrimento e eu levo ela pra minha vida, assim como tantas outras coisas que eu aprendi já contigo. Então, muito obrigada. O Foca e Vai fica de portas abertas para te receber sempre, para te ajudar a te promover, porque a gente acredita na força das pessoas e eu tenho certeza que o teu trabalho impacta a vida de todo mundo. E a gente precisa de um mundo melhor, a gente precisa de pessoas mais felizes, né? E Adri, hoje pela manhã, né? Linkando com a fala da Manu, e eu quero aqui te dar os parabéns pela tua coragem mesmo. Hoje de manhã eu li um post, né, onde falava que percentual muito baixo de pessoas que se arriscam, né, chegam até o final. Muitas pessoas iniciam, fazendo uma analogia, sei lá, 100 pessoas iniciam, 50 desistem no meio do caminho. Na primeira semana, não era uma coisa 10 assim? insistem um pouco mais, mas nenhuma ou uma, algumas vezes consegue chegar lá no final e fazer com que as coisas aconteçam e vençam, né? Então, eu acho que tu é né, que está lá e continua com essa tua dedicação, com essa vontade, com essa energia que tu tens aí. Continua fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu acho que Continua adquirindo conhecimento para transformar a vida das pessoas através do conhecimento. Perfeito. E a gente te agradece mais uma vez aqui pela tua presença, por trocar um pouquinho da tua experiência conosco. Para quem nos segue aqui e vai estar vendo o vídeo, a gente agradece também, né, amor? E eu acho que o recado que a gente deixa final aqui, antes ou Não depois, sei a gente já o que tu quer deixa já o falar. recado? Eu quero que ela também Eu ia agradeça. comentar que eu quero que a Adri agradeça. Eu não Então sei eu o não que vou tu nem falar nada. Sim. Eu vou deixar a Adri se agradecer aqui primeiro, né? E deixar aqui todas as tuas considerações que tu julga importante, e depois eu faço o meu fechamentinho básico. Tá bem.
Quero agradecer a vocês, de novo, pela oportunidade, por também serem ambientes férteis, porque eu acho que uma das coisas que a gente precisa estar em ambientes férteis, ter pessoas perto de nós que nos fortaleçam, nos encorajam. Então, saiba que vocês dois são pessoas muito importantes para mim, por mais que a gente não tenha contato no dia a dia, né? Mas que me fortalecem muito e que me encorajam também. Acho que a gente... Hoje, se eu tenho essa coragem, é porque também eu tenho pessoas do meu lado que me encorajam, né? Eu tenho minha família, que é tudo para mim, que é o Natan, que é o Azaf. Acho que a gente vem construindo e vem consolidando isso cada vez mais. E eu tenho pessoas também perto de mim, como a minha irmã, que está sempre me fortalecendo. E a gente precisa estar nesses ambientes que sejam força para a gente identificar, porque muitas vezes a gente se aproxima de pessoas que às vezes querem nos puxar, né? E identificar rápido, tipo, isso aqui tá me intoxicando ou isso aqui tá me impulsionando. Então, identificar isso para que a gente corrija rápido e continue o caminho. Então, acho que eu sou uma pessoa muito intuitiva e consigo ter essa sensação rápida e consigo corrigir. E a gente precisa entender quais são os ambientes que a gente está, porque tudo nos modula, tudo. O ambiente modela pessoas, né? Então, a gente precisa ter esse fortalecimento para a gente continuar crescendo. E só agradecer de novo por tudo, assim. Que e é bom. isso, gente. Obrigada. Volte legal. sempre. Que E legal. tem muito assunto pra gente falar, né? Portas É abertas que não dá, e tem o muito... bom do podcast aqui, das nossas conversas, é que a gente Muitos sempre temas. acaba porque tem que acabar, É. não porque a gente gostaria que acabasse, né? Porque se deixar, a gente fica falando, né? E aí a gente discorre aqui E aí o a gente tempo já emenda inteiro. outros assuntos e isso é sensacional. E isso é bom. Isso é muito bom. Mas a gente vai ter outras oportunidades também, né, amor? Sem De dúvida. discorrer muito ainda na E, nossa ô, fala. amor, o que tu queria falar no finalzinho aqui? Tu queria mandar um beijo pra todo mundo? Tu Mandar um queria beijo dizer pra pra minha mãe, galera... pro meu pai, e pra, né? Não, brincadeiras à parte aqui, eu queria só falar, mais uma vez, reforçar aqui. Querem ver esse episódio na íntegra aqui? Se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem, comentem, né? Como eu comentei, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, todas as nossas redes sociais, principalmente da Adri, para quem quiser fazer contato. E eu acho que para fechar aqui... Deem joinha pra valer. Joinha para valer. Eu acho que uma das coisas importantíssimas pra gente aqui, né? Se a intenção é boa, Foca e vai. E vai. Obrigado, Tchau, Adri. gente. Até a Tchau, tchau. próxima.